Olá, vamos iniciar agora a aula 4, referente ao capítulo 2, Estratégia de Serviço, onde veremos mais um processo do estágio de ciclo de vida, Estratégia de Serviço. Beleza? Vamos lá. Veremos nessa aula o processo gerenciamento financeiro para serviços de TI. Tá? O gerenciamento financeiro ele já é um processo bastante complexo que que é presente nas organizações, né? Como base para conduzir o próprio negócio. Tá? Então, o que acontece? O gerenciamento financeiro permite à organização gerenciar os seus recursos e garantir que eles estejam sendo usados devidamente para atingir os objetivos da organização como um todo. Né? Então, veremos nesse processo, né, a estratégia de serviço em si da ITIL, ela fornece uma visão geral das principais práticas de gerenciamento financeiro, especialmente aplicada ao gerenciamento de serviços de TI. Então, aqui nesse gerenciamento financeiro para serviços de TI, a gente vai ver a visão, né, da ITIL para que toda a TI esteja alinhada também em questões financeiras com o gerenciamento financeiro da própria organização. Né? Então é basicamente isso que nós iremos ver. A organização da TI, a organização de TI, junto com os departamentos na organização, ela está envolvida também no processo de gerenciamento financeiro. Então precisa falar a mesma língua. Então eles aplicam os mesmos procedimentos e práticas de gerenciamento financeiro da organização, para que eles estejam alinhados, juntos, né, integrados, né, os objetivos da organização e as políticas financeiras da organização. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer mais esse processo. Vamos falar sobre o escopo do processo, bem como os subprocessos do processo de gerenciamento financeiro para serviços de TI. Bom, analisando sobre o contexto da TI como um todo, o gerenciamento financeiro é uma função diferente daquela da organização. Ou seja, essa função é uma função separada, né? Trata-se de uma área separada daquela da organização. E essa área ela precisa entender tecnologia além de finanças. Né? Primeiro ela precisa entender de finanças, claro. Finanças e business, né? Papo de negócio. Além de tecnologia. Né? Porque ela precisa fazer a ligação com o gerenciamento financeiro da organização. Então a ITIL, ela aponta que as políticas financeiras e práticas financeiras dentro da TI devem estar alinhadas com aquelas da organização. Conforme nós já comentamos, o departamento, o gerenciamento financeiro precisa falar a mesma linguagem do departamento financeiro da organização. Então, isso além de aspectos legais que devem também ser vistos, boas práticas, para facilitar a comunicação e a troca de mensagens, né, o reporte entre a TI e demais unidades de negócio. Então isso é muito importante que a gente entenda. No caso de provedores de serviço interno, o gerenciamento financeiro ele faz uma função primordial, né? Um papel meio que tradutor, né? Entre os sistemas financeiros corporativos e o gerenciamento de serviço. E isso resulta numa função de contabilidade, né, orientada a serviço, que oferece muito mais detalhes e compreendimento sobre o negócio, sobre a provisão de serviço, né, e a geração de dados que alimenta diretamente o processo de planejamento. Tá? Então é basicamente sobre isso que nós teremos que entender. Para o gerenciamento financeiro para serviços de TI é uma área especializada. Não é a mesma a ITIL aponta que não deveria ser a mesma da organização. É uma área especializada que requer compreendimento do mundo das finanças, do business, negócio, como também do mundo de tecnologia. Beleza? No contexto da TI, o gerenciamento financeiro é uma função separada, reportando-se diretamente, por exemplo, ao CIO da organização, ao CFO da organização. Tá? E o que acontece? Esse processo ele possui subprocessos, no caso 3 subprocessos principais. O subprocesso de orçamento, o subprocesso de contabilidade
e o subprocesso de cobrança. Olha, isso tem que ficar na ponta da língua no dia do exame. O gerenciamento financeiro para serviços de TI possui 3 subprocessos: orçamento, contabilidade e cobrança. É o chamado OCC. Orçamento, contabilidade e cobrança. O orçamento, ele vai prediz os gastos de TI. Controla gastos de TI. Tá? Então, isso que vai estar... tem que ficar mapeado. O orçamento com controle de gastos de TI. Predição de gastos de TI. Já a contabilidade é um subprocesso. O que acontece? Vai permitir que a organização de TI tome ciência sobre como que o dinheiro está sendo gasto, como é que está sendo aplicado. Tá? E a cobrança é um subprocesso necessário para que os clientes sejam cobrados pelos serviços que são oferecidos. Tá? Então é uma coisa bem natural. Né? Então o que a gente tem que saber de antemão que faz parte do escopo do gerenciamento financeiro de serviços de TI? Bom, o gerenciamento financeiro de serviços de TI é uma função separada da organização, então a área de atuação dela é diferente, né? Embora precise falar a mesma linguagem do departamento financeiro da organização. Então é uma área especializada que precisa compreender de finanças, precisa entender o negócio como um todo, precisa entender de tecnologia, tá? E adotar, né, as políticas financeiras e práticas que estejam consistentes com as políticas da organização. Precisa falar a mesma língua. E possui 3 subprocessos, que é o OCC: orçamento, contabilidade e cobrança. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito do gerenciamento financeiro para serviços de TI. Tá? O que acontece? O propósito do processo é garantir que haja um nível adequado de financiamento para projetar serviços, desenvolver serviços e fornecer serviços. Tá? É isso. Ele vai garantir que haja um nível adequado para isso, de financiamento, né? Para projetar, desenvolver e fornecer serviços que atendam a estratégia da organização. Os serviços precisam atender à estratégia. E o que acontece? Esse processo ele vai garantir que haja esse equilíbrio. Tá? Ou seja, ao mesmo tempo, o gerenciamento de financeiro para serviços de TI, ele vai garantir que o provedor de serviços não se comprometa com serviços que não esteja apto a oferecer. Por quê? Porque ele vai identificar uma certa balança entre custo e qualidade do serviço. E vai manter, mais uma vez, uma balança entre oferta e demanda entre o provedor de serviço e seus clientes. O próprio livro da AIT cita um exemplo interessante, que é o seguinte: um cliente, por exemplo, um cliente solicita ao provedor de serviços de TI que ofereça um serviço em um certo nível. Tá? Se o provedor de serviço consegue quantificar o investimento inicial e os custos desse serviço, o cliente pode então tomar uma decisão se o serviço irá oferecer valor suficiente para cobrir esses custos. Então é preciso que haja, por exemplo, esse é um dos propósitos do processo. É oferecer essa visão, né, para quantificar esse investimento, né, e os custos desse serviço. Aí o que acontece? O cliente vai tomar uma decisão se o serviço irá oferecer valor suficiente para cobrir esse custo. Se o provedor de serviço interno, por exemplo, não estiver pronto para quantificar os custos, o que acontece? Então os clientes irão pressionar para que seja entregue o serviço no nível mais alto possível. Quando não é bem assim, é preciso haver essa balança que nós citamos há pouco. A balança entre o custo e a qualidade de um serviço. Manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda, entre o prestador de serviço e seus clientes. Então esse, digamos assim, o principal propósito do processo de gerenciamento de serviços, gerenciamento financeiro para serviços de TI, é garantir que haja um nível adequado de financiamento de forma a projetar, desenvolver e fornecer serviços que atendam à estratégia de negócio da organização. Vamos falar sobre os objetivos do processo de gerenciamento financeiro para serviços de TI. O primeiro objetivo clássico desse processo é estabelecer e gerenciar
uma estrutura para identificar, gerenciar e comunicar os custos dos serviços que são oferecidos. Então, o provedor de serviços de TI precisa se organizar de forma a construir essa estrutura para identificar, gerenciar e comunicar os custos de serviços que são oferecidos. Todos precisam saber, né, o custo dos serviços. É preciso gerenciar esses custos para que não extrapolem o previsto. O segundo objetivo seria avaliar de forma financeira o impacto das novas tecnologias e as propostas para as mudanças já existentes. Lembra do caso de negócio que nós já falamos? Então, agora entra em cena, porque é preciso detalhar isso, documentar o impacto disso de forma financeira. Que essas novas estratégias que estão sendo propostas, né, as propostas de mudança, visualizar se isso vai impactar positivamente ou negativamente ao negócio do cliente. Então é preciso que isso seja tudo avaliado nos seus devidos casos de negócio. Tá? Garantir financiamento para gerenciar a provisão de serviços. Tá? Então tem que haver, toda a provisão de serviço gera custo. Isso precisa ser gerenciado. As finanças precisam ser gerenciadas. Facilitar para que haja uma boa administração do serviço e dos ativos do cliente. Por quê? Com isso a organização poderá atingir os seus objetivos. Esse é autoexplanatório, né? Esse é bem claro. Entender a relação entrada e saída, para garantir que ambos, entrada e saída, estejam alinhados em conformidade com as políticas da organização. Então é preciso controlar tudo que entra, tudo que sai, e para garantir que tudo esteja em conformidade. Contabilizar os dinheiros gastos com a criação, entrega e suporte aos serviços. É preciso tudo que for com papo de grana, de dinheiro, de investimento, né, em novas tecnologias, controle financeiro, gasto, tudo isso é o gerenciamento financeiro para serviços de TI. Tá? Contabilizar os dinheiros gastos, executar as políticas financeiras e práticas, né, na provisão de serviço, falar a mesma língua do departamento financeiro da organização, prever os requisitos financeiros para a organização esteja sempre pronta para atender os seus compromissos. Tá? Então perceba que esse processo vai lidar até com o futuro. É preciso prever os requisitos financeiros. Assim, ela vai estar o provedor de serviço vai estar sempre pronto para atender os seus compromissos de serviço. Né? Estar sempre de acordo com os requisitos regulatórios, legislativos, isso é muito importante. E, quando apropriado, definir uma estrutura para recuperar os custos da provisão de serviços ao cliente. Né? Isso é claro, é preciso obter retorno. Né? Então, esses são os objetivos que você tem que estar bem solidificado para o dia do exame. Você vê uma questão com relação a isso, já matar, saber que trata-se desse processo. Tá? Por isso que eu sempre comento, faça um resumo, pega esses objetivos e coloca com as suas próprias palavras. Vai variar as palavras, mas o sentido será o mesmo. Isso é muito importante que você faça. Muito importante mesmo. Beleza?